Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira, 24 de maio. Boa semana para você que nos acompanha. Agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 18.922 casos de Covid-19. Desse total, 17.919 pessoas já se recuperaram. Notícia boa, então. Ainda aguardam o resultado do exame 5.619 pessoas, só destacando que esse número tem subido com o passar dos dias nas últimas semanas. E, infelizmente, já são 552 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 100 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 87 internações, sendo 36 em UTI, e dos casos suspeitos, são 13 pessoas internadas e até o momento 3 permanecem então na UTI. Somados, os números representam então 80... Só pedir para o pessoal voltar à arte anterior, que a gente ainda está falando sobre a questão hospitalar. Então, somados os números, eles representam 85% de ocupação dos leitos em UTI e 62% de ocupação em leitos de enfermaria, isso dados até hoje. Agora sim, sobre vacinação. Já foram então aplicadas 78.882 doses, ou seja, 22,34% da população tomou a primeira dose da vacina e 11,17% da população já está então completamente imunizada com as 2 doses. Lembrando que essas informações são atualizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, também aqui no Bom Dia Jacareí, e daqui a pouco a gente volta a falar sobre vacinação para falar e informar quais os grupos que recebem o imunizante hoje. E hoje nós estamos recebendo a Sandra Cristina, que faz parte então do grupo de apoio à adoção. Sandra, é sempre um privilégio ter você com a gente aqui, que faz parte do Alegria A. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Para quem está em casa e ainda não conhece, vamos explicar então um pouquinho sobre o que é e qual é o papel do grupo Alegria A. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Sandra, eu sou coordenadora dos grupos de apoio à adoção Alegria e Alegra, que o Alegria fica aqui em Jacareí e o Alegra em São José dos Campos. E eu presido os 2 grupos. Bom, os grupos foram fundados na intenção de auxiliar os futuros pretendentes à adoção, aqueles que já adotaram e também as crianças que chegam através da adoção. Então, é um trabalho que a gente faz para auxiliar o universo adotivo. Então, pessoas que têm dúvidas por onde começar, o que eu faço para iniciar o meu processo, aonde eu vou, quanto tempo leva, né? Perfil de crianças. Então, quer dizer, os grupos servem exatamente. Então, nós fazemos reuniões mensais, uma vez por mês, uma vez aqui em Jacareí e uma vez em São José. E essas reuniões têm uma durabilidade em torno de 2 horas, sempre profissionais ou então próprios membros do grupo que dão os seus depoimentos depois de adotaram. E aí então é feito um trabalho nesses grupos de auxílio, né? E também de conhecimento para as pessoas que não têm, que não sabem como funciona o processo da adoção. E todas essas reuniões, nesse momento de pandemia, claro, a gente sabe que está tudo mais difícil, sim, né, Sandra? Sim. Seguindo os protocolos, como é que tem sido fazer esse tipo de evento, né, que é tão importante, mas em tempos que a gente precisa se cuidar por conta do coronavírus? Exatamente. Nós fizemos as reuniões por via live, né, até fevereiro agora de 2021, nós fizemos via live. Aí quando foi em março, nós iniciamos a reunião presencial. Mas aí em março deu a fase vermelha de novo, né? Fechou de novo. Então nós fechamos tudo de novo, continuamos via live. E agora em maio nós já abrimos para a reunião presencial. Mas seguindo o protocolo de máscara, de álcool gel, caneta, cada um traz a sua, garrafinha d'água, cada um traz a sua, né?
Porque essas reuniões, Leilane, ela é muito importante, muito importante. Então a gente não pode deixar de auxiliar essas pessoas. E via online, como é que eu posso dizer para você? Às vezes são 3, 4, 5 reuniões no mesmo dia e no mesmo horário, né? E às vezes fica difícil, porque todas as reuniões, todos os motivos de reunião é muito importante, né? Então, aí quando foi agora em maio, eu falei, não, então vamos iniciar o nosso presencial com uma quantidade X de pessoas, né? E também seguindo todos os protocolos. Então, agora em maio, acho que foi dia 13 de maio, nós fizemos a nossa primeira reunião presencial e a gente pretende daqui para frente, se nada mais mudar, a gente pretende continuar as nossas reuniões presenciais com todos os cuidados, tanto conosco quanto com aqueles que vêm nos visitar. Até porque, né, esse processo, a fila de adoção não parou. Não para. Por conta da pandemia. Não então para. é necessário que o trabalho continue. Exatamente. E assim, não é que ela não parou, ela deu uma pausa em relação aos atendimentos, porque logo que começou a pandemia, e o pessoal não sabia como fazer, até os próprios fóruns, as comarcas não sabiam como fazer. Então, muitas pessoas não sabiam, pois e agora? Como é que eu faço para me inscrever? Como é que eu faço para entrar no processo? O pessoal do fórum, como é que nós vamos dar andamento a isso agora, né? Então, teve uma demanda muito grande de pretendentes, né? E os fóruns não estavam em atendimento presencial. Então, também iniciaram os atendimentos online, então foi um processo um pouco demorado. Então, hoje, tem muita gente que entrou no processo e ainda não passou por nenhum tipo de entrevista, não deu início ainda, entendeu? Então, nós, como grupo, nós temos que estar auxiliando e falando para essas pessoas como estão funcionando, né? Que é para elas, sim, terem paciência que vai chegar a vez delas. Entendeu? Mais fundamental ainda. Eu peço licença a você, daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, e nesta pandemia, muitos moradores estão adquirindo terrenos em áreas rurais para refúgio urbano, mas é preciso atenção antes de fechar negócio, pois a compra e venda desses locais precisam corresponder às regras de loteamento da cidade. A divisão de terras é feita por meio de loteamento e tem o objetivo de urbanizar determinada área. Mas atenção, a compra e venda desses espaços, sobretudo em áreas rurais, precisa estar dentro das normas vigentes. Principalmente neste momento de pandemia, muitas famílias estão adquirindo locais como esses em áreas mais afastadas, seja como forma de fugir do centro urbano ou como meio de fácil acesso a um terreno. Mas nem tudo é tão simples assim. E essas áreas, a princípio vazias, possuem diversas regras de planejamento público para a devida ocupação. Existem 2 tipos de loteamento, o rural e o urbano. O loteamento rural é baseado nos parâmetros do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para ser considerado dessa categoria, os terrenos não loteados precisam ter tamanho mínimo de 20 mil metros quadrados, que equivale a 2 hectares. Qualquer terreno menor em áreas afastadas entra em processo de loteamento urbano, que deve ser aprovado e registrado pela Prefeitura antes da venda dos lotes. Quando ele entra nessa dimensão menor, ele seria obrigado a fazer um projeto de loteamento e também a estar dentro da legislação urbana que permita esse loteamento. A gente tem um plano diretor que diz qual é o tipo de ocupação e como deve ser ocupado os territórios de Jacareí. A regra geral de urbanização é determinada por lei federal, ou seja, só podem ser urbanizadas as áreas dentro da macrozona de destinação urbana, definida no Plano Diretor de Jacareí. As demais áreas do município devem respeitar os parâmetros do INCRA e o processo de análise pública. Ainda assim, lotear determinados espaços rurais da cidade, como Varadouro, Parateí do Meio, Estrada Santana, Remedinho e outros locais, é estritamente proibido. O descumprimento dessa regra e o procedimento irregular do loteamento são crimes. A pessoa que está parcelando, ela tem noção que está cometendo um crime. Muitas vezes a pessoa que compra na boa-fé e não tem noção do tamanho do problema que ela está adquirindo ao fazer aquela aquisição, porque ela nunca vai ser proprietária, ela nunca vai conseguir ter a matrícula daquilo, né? Então a prefeitura faz a notificação,
né, vai tentar ir atrás das pessoas responsáveis e também faz atividades conjuntas, tanto com a polícia ambiental quanto com a polícia civil mesmo. São 2 processos. Primeiro, averiguar a zona onde está o terreno, se é uma área rural ou área urbana. Depois, analisar a legalidade de divisão de lotes. Na dúvida, é importante buscar informações. Então, consulta a prefeitura, pode vir até a prefeitura, por e-mail, por telefone, ou mesmo presencialmente, né, quando a pandemia permitir. Venha até a prefeitura e tire essas dúvidas. Não compre antes de conversar com a prefeitura. É possível realizar consultas na Secretaria de Planejamento. Para isso, basta ligar no telefone 3955-9000 ou mandar mensagem no e-mail planejamento@jacareí.sp.gov.br. Importante, então, consultar os canais oficiais da Prefeitura, caso tenha alguma dúvida, como a Isabela acabou de trazer na reportagem, que é o 3955-9000. A gente volta, então, a conversar aqui com a Sandra. Sandra, vocês fazem um trabalho, né, sobretudo, toda essa importância, mas vocês têm um trabalho muito especial também, que é a questão da busca ativa. Isso. Que, inclusive, é o que resultou nesse livro que a gente vai falar daqui a pouco. Leilane. Explica pra gente como que funciona essa questão da busca ativa no processo da adoção. Ok. Tem o processo normal, né, que é o SNA, que as técnicas dos fóruns vão em busca de crianças para famílias, né? Então, o fórum tem uma lista de pretendentes, né? E conforme o perfil daquele pretendente, aí então vem a criança para a família. A busca ativa é o contrário. A busca ativa, nós vamos em busca de famílias para aquelas crianças que estão abrigadas com dificuldades para serem adotadas, tá? Então, nós temos lá os nossos membros dos grupos e o trabalho também do grupo, Leilane, como é que eu posso explicar para você? É abrir as arestas dos pretendentes que aquele perfil idealizado, que no qual, por exemplo, eu quero um bebê até 3 anos, sem nenhum tipo de deficiência físico-mental, loirinha, dos olhos azuis, menina, que é difícil essas crianças estarem, né, abrigadas. Porque bebê, a maioria dos perfis dos pretendentes é bebê. Então é muito fácil, quando entra um bebê no abrigo, já tem 10, 15, 20 pessoas na fila aguardando por esse bebê. E nas instituições, a maioria das crianças que estão lá são crianças grupos de irmãos, são crianças com algum tipo de deficiência físico-mental, são crianças negras, são grupos de irmãos, 3, 4, 5, 6 irmãos. Então, são essas crianças que se encontram na instituição. E essas crianças têm mais dificuldade em conseguir pretendentes. Então, o trabalho do grupo de apoio à adoção é esse, é de conseguir famílias para essas crianças que estão na instituição com maiores dificuldades em serem adotadas. Então, é feito um trabalho, né, junto ao grupo de apoio e aos pretendentes, e a gente acaba informando a eles quais são essas crianças que estão lá. Se eles pretenderem, é lógico que nós, como grupo de apoio à adoção, a gente respeita o perfil de todos eles. Não é a intenção do grupo chegar e falar, olha, Leilane, o seu filho, se eu fosse você, eu trocaria o seu perfil. Não. O que a gente faz? A gente faz um trabalho de conscientização aos pretendentes, entendeu? Então é onde acontece muita transformação junto ao perfil dos pretendentes, e a gente trabalha também com fotos, com crianças, porque nada melhor do que você conhecer, de você ver essa criança, né? Então, às vezes, você está lá naquele desejo, naquela ansiedade de um bebê até 5 anos. E você olha para uma criança de 8, 9 anos e você se apaixona por ela e fala, esse é o meu filho ou é minha filha, entendeu? E aí, então, há esse trabalho junto aos pretendentes, e os pretendentes acabam alterando o seu perfil de criança toda perfeita que ela queria, às vezes por uma criança até com algum tipo de deficiência física ou mental, né? Então é esse um dos principais trabalhos que a gente faz, que é de conseguir famílias para essas crianças que têm dificuldade
em serem adotadas. A magia da adoção, né? Da maternidade por meio da adoção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um livro que foi resultado justamente dessa história de busca ativa com mais de 30 pessoas ou 30 pessoas. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Sandra. Mudando de assunto, a Receita Federal libera hoje a consulta da restituição do imposto de renda. A partir das 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, o contribuinte que entregou a declaração do imposto de renda pessoa física no início do prazo vai saber se vai receber o dinheiro do fisco ainda este mês. Nesse horário, a Receita Federal então libera a consulta ao primeiro dos 5 lotes de restituição de 2021, que inclusive será o maior lote de restituição da história, tanto em valor desembolsado quanto também em número de contribuintes. A consulta, então, pode ser feita na página da Receita Federal na internet, que é o receita.fazenda.gov.br. Basta, então, você contribuinte, clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar restituição. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS. E só lembrando que o prazo final para quem ainda não entregou a declaração é até dia 31, ou seja, você tem aí mais uma semana para poder entregar a declaração de Imposto de Renda 2021. Bom, e os idosos que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no início de março já podem receber a segunda dose do imunizante. Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a jornalista Nayara Francesco. Nay, que está ao vivo com a gente. Nay, por favor, quais os grupos, então, quais as pessoas podem ser vacinadas hoje com a segunda dose do imunizante? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. A Prefeitura de Jacareí vai aplicar a vacina contra a Covid-19 em idosos hoje e amanhã com o imunizante produzido e fabricado pela AstraZeneca. Esse imunizante, ele tem um período recomendado de intervalo entre uma dose e outra de 12 semanas. Então, quem recebeu a primeira dose da vacina lá no dia 1º de março e no dia 2 de março, vai ser vacinado com a segunda dose hoje, dia 24 de maio. Já quem foi vacinado com a primeira dose entre os dias 3 e 10 de março, vai receber a segunda dose amanhã, dia 25 de maio. O atendimento será realizado das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde em 3 pontos de vacinação diferentes, sendo eles o Educamais Jacareí, o Educamais Esperança e a UBS Central. Os endereços de cada um desses locais você confere no site da Prefeitura, o jacareí.sp.gov.br, e quem quiser ir tomar a vacina, quem for tomar a vacina, que é muito importante tomar, mas não quiser sair do carro, tem a opção drive-thru nos pontos do Educa Mais. E não esqueça também de levar um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação, porque sem a apresentação da carteirinha de vacinação comprovando que você foi imunizado com a primeira dose em um desses períodos, lá em março, lá no comecinho de março, não vai ser imunizado com a segunda dose. E só relembrando também, Leilane, que a campanha Vacina contra a Fome continua. Então, quem for em um desses pontos receber a vacina contra a doença, também, se puder, levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as famílias que estão sofrendo com a fome durante essa crise da Covid-19. São essas informações, Leilane. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Nay, pelas informações. A gente volta a falar sobre vacinação, porque na última quinta-feira, motoristas e cobradores receberam então a primeira dose da vacina contra o coronavírus, e essa imunização foi lá na Sala Ariano Suassuna. E claro, a nossa equipe acompanhou esse momento importante. Acompanhe. A Sala Ariano Suassuna do Educamais Jacareí recebeu motoristas e cobradores do transporte público para serem vacinados contra o coronavírus na quinta-feira, dia 20. Programada para ocorrer dia 18, a vacinação foi adiada por 2 dias. Nós entendemos ser mais prudente transferir a vacinação do dia 18 para o dia 20, porque foi anunciado no dia 17 a necessidade de um cadastro por parte dos motoristas e cobradores de transporte coletivo. Então, para a gente viabilizar e para não ficar num tempo muito estreito
para que essa população pudesse se cadastrar adequadamente, o que viabiliza a vacinação, nós optamos por promover esse momento no dia 20. A primeira grade que nós recebemos eram 130 vacinas, o que nos trouxe bastante preocupação, porque sabíamos que esse público seria maior. Mas nós recebemos uma grade adicional. Então, chegaram mais 610 doses, portanto, nós temos 740 doses designadas a esse público. Motoristas e cobradores puderam ser vacinados contra a Covid-19 após a categoria entrar no grupo de prioridade de vacinação no Plano São Paulo. Por conta de estarem expostos e em contato com várias pessoas diariamente, a vacinação procura diminuir os riscos de contaminação destes trabalhadores. A gente está no dia a dia ali no transporte, a gente vê pessoas que se preocupam e pessoas que não se preocupam em estar se prevenindo na questão não só do uso da máscara, mas na questão de se conscientizar com relação a essa doença. Eu sei que agora vacinado vai ser amena a situação e principalmente também por causa da minha filha mais velha, que ela tem 12 anos, ela é diabética. Para mim, em particular, foi muito importante, muito gratificante. Eu fiquei até emocionado na hora que a enfermeira, que a moça aplicou a vacina em mim. Não só pela minha filha, mas por todas de minha família, as pessoas que me cercam, né? O presidente da Câmara Municipal, Paulinho dos Condutores, esteve presente no dia da vacinação. Ex-motorista de transporte público, Paulinho se diz satisfeito com a vacinação da categoria. A gente está aqui hoje para acompanhar, né? Eu acho que foi um empenho de todos nós, a gente enquanto vereador, né? Conversamos com o nosso deputado André do Prado, né? Chegou até o governador para falar da importância da nossa categoria, o movimento sindical, né? Aqui da região também que se empenhou em relação a isso, e hoje a gente podendo ver, né? Esse trabalho sendo realizado aqui. Então hoje a gente está aqui para acompanhar, conversar com cada motorista, né? De ver que essa categoria é importante, é essencial, porque transporta os passageiros no dia a dia, né? Então a gente fica muito contente com esse dia de hoje estar sendo realizada a vacina nesses profissionais aí do volante. Caso as metas de vacinação não sejam atingidas, uma nova data poderá ser estipulada pela Secretaria de Saúde para que os motoristas e cobradores que não compareceram possam receber a dose da vacina. Nós vamos fechar o dia de hoje para fazer um balanço, né, da cobertura vacinal que nós realizamos hoje, e se houver necessidade, ou seja, se a gente não conseguir atingir a totalidade do público, nós disponibilizaremos um outro momento para que essas pessoas possam acessar e receber a vacina adequadamente. Esse calendário ainda não foi divulgado, mas claro, assim que a Prefeitura Municipal divulgar essas informações, nós traremos a vocês aqui no Bom Dia Jacareí e ao longo de toda a programação da TV Câmara. A gente volta então a conversar com a Sandra Cristina, do Grupo de Apoio à Adoção Alegria. Falamos sobre como funciona o grupo, sobre a questão da busca ativa, e essa busca ativa resultou num livro, dá para dizer que é quase mais um filho aí, né, Sandrinha? Exatamente. Conta pra gente, então, um pouquinho sobre o livro Nossas Histórias de Adoção. Então, esse livro, Leila, nasceu praticamente há 3 anos atrás, o projeto, né? Nasceu há 3 anos atrás, junto com a Kika, que é a editora do livro. A gente conversando, porque além dela ser editora, ela é minha amiga particular. E aí ela falou: Sandra, por que você não escreve um livro sobre a sua história? Porque a minha adoção também dá uma história, dá um livro, né? E aí a gente foi amadurecendo na ideia. E Leilane, escrever um livro não é fácil. Não é fácil, não é barato. Então, e a gente vem protelando, né? Falou, como é que a gente faz para escrever um livro? Aí chegou a pandemia. Aí o que aconteceu? Aí ela falou para mim, olha, Sandra, é igual a regime. Ou você faz, né? Porque se for esperar aparecer o dinheiro, se for esperar as coisas acontecerem, não acontece. Então, você tem que fazer as coisas acontecer. Aí eu parei, comecei a pensar, falei, puxa vida, mas eu não queria escrever um livro só meu, né? Porque tem muitas histórias bonitas nos grupos que podem ser contadas também. Então foi aonde aí a gente sentou, conversou, falou, olha, eu queria escrever, mas então vamos escrever a 30 mãos, né? Poderia até ser mais, mas como a gente quer ter uma segunda, uma terceira edição, né? Então falou, não, então vamos pegar 30 mãos agora, né? Para iniciar o livro e futuramente a gente pensa nas outras histórias.
Então, eu faço buscativa desde 2016 e desde 2016 até o final de 2020, o Alegria e o Alegre inseriu 164 crianças em família. Então, muitas famílias foram formadas através da buscativa. E cada história linda, né? Muitas histórias lindas mesmo. Então, eu convidei 30 membros dos grupos, tanto do Alegria quanto do Alegra, expus o projeto para eles e eles prontamente aceitaram, né? Então, eu peguei as primeiras buscas ativas que foram acontecendo, convidei e eles aceitaram e iniciamos o projeto. E aí, então, como precisa, né, financeiramente produzir um livro, eu dividi por cotas, né, entre os escritores, cada um entrou com a cota, com a possibilidade que tinham, e corri atrás de patrocínio. Então, nós corremos atrás de patrocínio e, graças a Deus, conseguimos, né, produzir o livro pela Roda da Kika. Pode mostrar assim para a câmera. Aqui, ó, esse livro. Deixa eu ver. Tá, assim. para essa aqui, ó. Isso. Tem 30 histórias aqui, né, sobre adoção. Cada membro contou a sua história, como nasceu, né, a vontade de adotar, quanto tempo ficou na fila esperando, quando os filhos chegaram, né, e até agora, né, a história deles. Então, aqui tem 30 histórias lindas, maravilhosas, emocionantes. É um livro para toda a família, né? Vai estar disponível para venda a partir de amanhã. Amanhã vai ser o lançamento. Nós vamos fazer o lançamento dele amanhã. E amanhã também, dia 25 de maio, se comemora o Dia Nacional e também Municipal da Adoção, né? E amanhã, então, nós estamos fazendo o lançamento desse livro e vocês podem me chamar, né, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e fazer a compra do seu livro. Esse livro vai custar R$35, né? E toda a verba vai ser revertida para o Alegre e para o Alegria, porque o Alegre e o Alegria tem projeto, né? Nós temos uma sede aqui em Jacareí, no qual nós mantemos com um psicólogo, com um psicopedagogo, com assistente social e com vários voluntários que a gente dá, né? Faz o trabalho para as crianças e para os pretendentes à adoção. Olha só que coisa boa, então poder ler essas histórias e ainda ajudar esse grupo, né? A gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta para falar um pouquinho mais com a Sandra sobre esse tema tão bonito e tão importante. Até já! Recebeu aquele cartão do banco que jamais pediu. Pois é, será que isso é permitido? Não, e tem lei para isso. É considerada prática abusiva e o banco não pode enviar cartões que seus clientes não solicitaram, nem mesmo bloqueados. E o banco deve ressarcir o consumidor de qualquer valor cobrado indevidamente. Acompanhe mais aqui na TV Justiça e nas nossas redes sociais. Acesse e veja esse e outros programas. O que acontece com a pessoa que coloca em risco a saúde e a vida do idoso? Tem lei para isso? Expor os idosos a condições degradantes, privá-los de alimentação e de cuidados é crime. E as penas são variadas. Tem mais: se o idoso morrer por causa dos maus tratos, o agressor pode ser preso. Fique ligado na TV Justiça para outros episódios de Tem Lei para Isso? Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida.
Assinou o contrato de uma obra e depois viu que o documento não estipulava data de início e fim do trabalho? E agora? Tem lei para isso? De acordo com a legislação, essa é uma prática abusiva. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços deixar de estipular prazos inicial e final do cumprimento dos trabalhos. Acompanhe a TV Justiça nas redes sociais. Acesse e veja esse e outros programas. Estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje, o vereador do Republicanos, Hernani Barreto, ele enviou um pedido de informação perguntando sobre a possível demolição da quadra esportiva no bairro Jardim Conquista, que fica na região norte da cidade. Ele questionou a data da demolição e se existe um laudo técnico que aponte para essa questão. Próximo destaque de hoje, do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, ele enviou um pedido de informações perguntando a possibilidade de a rua Mábito Soji, que fica na cidade de Salvador, região leste da cidade, ter uma mão única. Isso, claro, devido aos acidentes de carro ocorridos no local. E o último destaque de hoje, da vereadora do PSDB, Maria Amélia, ela enviou indicação à Prefeitura solicitando a realização de obras para resolver um problema de esgoto a céu aberto na Avenida Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos, que fica no bairro Jardim Pedra Mar, na região oeste da cidade. Lembrando que todas as informações relacionadas ao Poder Legislativo você confere em nosso site, jacareí.sp.leg.br. E a gente volta então a conversar com a Sandra para falar um pouquinho sobre esse projeto da adoção, esse livro que você me contou que primeira mão hoje, né? O livro lança amanhã, a gente já está com ele aqui pertinho. Sandra, contar essas histórias, né? Claro que é um momento importante para as famílias, né? Ter a sua história contada, mas também é um caminho para que quem está do outro lado, para quem não conhece o processo, para quem não conhece as dores e as delícias, né? Conhecerem essa realidade e quem sabe se apaixonarem, lutarem e levarem informação. Exatamente, Liliane. Foi o principal motivo desse livro, né? Aquilo logo no início que eu falei para você, que os pretendentes idealizam muito a adoção, né? Eles acham que por motivo de ter a opção de escolher o seu filho, porque quando a gente gera o filho no nosso ventre e quando ele nasce, as possibilidades são 1000, né? Deles poderem nascerem saudáveis ou não saudáveis, né? E na adoção a gente tem a opção de escolha, então a gente pode definir o perfil do nosso filho. Então aí os pretendentes idealizam muito essa criança. E aqui nesse livro estamos contando exatamente o inverso disso, né? Que por mais que a gente idealize, as crianças que chegam através da adoção não são assim, como é que eu posso dizer para você? Eu costumo dizer no grupo que ser mãe, a paternidade, muitos falam, porque eu sonho ser pai e ser mãe. Eu costumo dizer no grupo que ser pai e ser mãe é um pesadelo, né? Porque se você quer sonhar, vai fazer uma viagem marítima com seu marido, compra um apartamento, sabe, lindo, maravilhoso, compra uma fazenda. Agora, ter filhos não é sonho, porque todo dia é uma luta, e sabe? Pro resto da vida. E pro resto da vida. E tem pais e tem mães, né, assim como eu, que chega a pensar, gente, o que foi que eu fiz da minha vida, né? Então eu costumo dizer que nós, pais, sendo elas biológicas ou adotivas, nós temos que estar disponíveis para os nossos filhos. Aconteça o que acontecer, nós temos que estar disponíveis para ser pai e para ser mãe. E nesse livro está exatamente isso,
Tá? Então aqui as nossas histórias, principalmente a minha também está aqui, né? Então a gente fala exatamente o que acontece, o que deixa de acontecer. É lógico que tem as suas alegrias, tem as suas maravilhas quando os filhos chegam e falam: mãe, eu te amo, você é a melhor mãe do mundo, né? Mas também tem lá as suas decepções, as suas frustrações, né? Então falar: ai, Sandra, mas acontece isso só porque é adotivo? Não, na família biológica também acontece, e às vezes muitas famílias biológicas têm muito mais problemas do que a família adotiva, né? Então, e nesse livro está contando exatamente sobre isso. Então aqui tem 30 histórias reais, né, verdadeiras, sobre adoção. Vida real, né, gente? Vida real. E para você conhecer a história da Sandra, né, ela falou que tem no livro, mas a gente também produziu uma matéria nesse mês de maio, que é o mês especial ao Dia das Mães, você consegue acompanhar no nosso canal do YouTube. Então, youtube.com/TV Câmara Jacareí, série especial Jeito de Mãe. A gente muda de assunto agora. O Instituto Federal São Paulo, campus Jacareí, está com inscrições abertas para cursos técnicos em administração e design de interiores. Para participar, o candidato deverá informar as notas finais de português e matemática referente ao 9º ano, que é a antiga 8ª série do ensino fundamental. Isso significa, então, que não será feito vestibular, será por meio, então, de comprovação de histórico. Para comprovar, é possível, então, anexar na inscrição ou boletim ou histórico escolar. Para quem estudou em escola particular, é necessário ter os documentos assinados e carimbados pela instituição de ensino. As inscrições, então, vão até dia 29 de junho, até o finalzinho do mês que vem, e devem ser feitas somente pela internet e através do site processoseletivo.ifsp.edu.br. Então, vou repetir para vocês: processoseletivo.ifsp.edu.br. E agora a gente volta a falar sobre vacinação. Agora a gente confere informações sobre grávidas e puérperas com comorbidades que têm novos prazos para a imunização aqui na cidade. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia, por favor, quais as informações? Bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. A Secretaria de Saúde aqui da cidade ampliou com um novo prazo de vacinação contra a Covid-19 para as mulheres grávidas e puérperas, mulheres com até 45 dias pós-parto. Esse público precisa ter comorbidades e ser maior de 18 anos. Essa vacinação acontecerá com a Coronavac. Então, a partir de hoje, dia 24, segunda-feira, até quinta-feira, dia 27, vai acontecer essa vacinação. Atenção que essa vacinação acontecerá exclusivamente na UBS Central, que fica na Avenida Senador Joaquim Miguel de Siqueira, 75 Centro, e o horário é das 8 horas às 4 horas da tarde. Para você ser vacinado, é preciso levar um documento com foto, um comprovante de endereço e um comprovante também de condição de risco, que pode ser realizado por meio de exames, receitas, relatório médico. E para as mulheres grávidas é preciso de um comprovante do atestado gestacional. Para as mulheres puérperas é só levar um documento com a declaração do nascimento da criança. Para mais informações é possível entrar no site da Prefeitura de Jacareí, jacareí.sp.gov.br, para ter acesso à lista completa de comorbidades que permite essa vacinação neste novo prazo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. Então, só reforçando, diariamente a Prefeitura Municipal publica em seus canais oficiais os grupos que serão vacinados. Então, hoje, segunda dose para idosos que foram vacinados lá em março e também para grávidas e puérperas com comorbidades. Falando agora sobre auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrado em 5. Então, o pessoal do Bolsa Família com o NIS encerrado em 5 recebem hoje a segunda parcela. Lembrando que é possível consultar a situação do benefício e também o calendário completo por meio do aplicativo do auxílio emergencial, pelo site, que é o auxilio.caixa.gov.br. Lá você consegue então conferir
todas as datas e prazos para pagamento do auxílio emergencial. Nosso tempo está acabando, quero, claro, em primeiro lugar agradecer a você, Sandra, pela presença e quero que você divulgue mais uma vez, né, o lançamento do livro amanhã vai estar disponível para venda e a venda, o dinheiro arrecadado vai ser revertido para os grupos de apoio à adoção daqui de Jacareí e São José, então nada melhor do que poder ouvir, ler uma boa história e poder ajudar um grupo. Por favor, Sandra. Exatamente. Leilane, eu que te agradeço de coração mais uma vez pela oportunidade, minha querida. Então aqui, vai lá, Nossas Histórias de Adoção. Esse livro contém 30 histórias sobre adoção e são histórias verdadeiras, tá? E são lindas histórias, é um livro emocionante para toda a família. Ele vai ser lançado amanhã, porque amanhã também, dia 25 de maio, se comemora o Dia Nacional e o Dia Municipal da Adoção. Então, devido a isso, esse livro vai ser lançado amanhã. Estará à venda. Por enquanto, eu estou vendendo direto, né? Mas estamos fazendo um trabalho junto às livrarias da região para que possam ser encontradas depois nas livrarias. Mas quem quiser adquiri-lo a partir de amanhã, então pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Posso dar o número? O número é 12 99722 8274, repetindo, 12 99722 8274. Instagram, Facebook e WhatsApp. Vocês podem entrar em contato, solicitar o livro, que a gente faz tudo para entregar, para esse livro chegar até você. Espero a sua ligação, a sua encomenda. Estou aqui para auxiliar no que for necessário. Obrigada, Lila. Nas redes sociais é só procurar pelo seu nome e pelo do grupo? Exatamente. Então, Sandra Cristina dos Santos Sandra e Cristina Alegria dos Santos, Alegria A, Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí, ou Alegra A, Grupo de Apoio à Adoção de São José dos Campos. Sandrinha, obrigada e parabéns. Amém. Todo sucesso para esse livro aí, cheio de histórias boas. Amém, a nós todos. Obrigada. Então é isso, gente. A gente já começa a semana falando de coisa boa, né? Que bom, em momentos tão difíceis que a gente está vivendo, né, relacionado a essa pandemia, a gente poder contar boas histórias é sempre um privilégio. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um abraço e até amanhã.